Salve, salve, manos e minas, como vocês estão? Se estão bem, tá tranquilo, se não, depois do vídeo a gente troca uma ideia como de sempre. Antes de começar esse troço, vamos ao desafio da casa. Se você aprender algo com este vídeo, deixe o like. Se você não aprender nada com este vídeo, pode deixar o dislike que no próximo você aprende, então beleza? E agora nós temos uma novidade, a partir deste vídeo aqui eu irei colocar na descrição as fontes de onde eu tirei esse texto aqui, tudo bem? Então vamos começar o vídeo que hoje o tema está da hora, como surgiu o rádio. Mesmo com o avanço da TV e da internet, o rádio não foi deixado de lado. Existem milhares de pessoas que não o largam de jeito nenhum. Através de ondas eletromagnéticas, ou como muitos conhecem, ondas de rádio, fazem com que o mesmo seja um dos meios de comunicação mais importantes existentes. E olha que ele é bem velhinho, hein? Ele transmite informações em tempo real para qualquer lugar em que ele tenha cobertura. E isso vai de música, as quase extintas radionovelas, jornais, programas de humor, jogos ao vivo e uma afinidade de coisa que ele dispõe. Agora que acabamos essa pequena introdução, vamos à sua controversa história. Tá, mas pera aí, por que controversa? Explica esse troço direito aí. Pois assim como o avião, o rádio tem mais de um inventor. Para os brasileiros, o cara que deu o primeiro passo nas ondas de rádio foi o padre Roberto Landel de Moura, onde ele construiu alguns aparelhos radiofônicos. E para o resto do mundo, o inventor da parada toda foi o italiano Guglielmo Marconi. Mas vamos por parte. Em 1893, o padre fez a primeira transmissão de palavra falada sem usar nenhum fio, somente ondas de rádio. Na época em que ele fez essa transmissão, já existia o microfone, porém todos os equipamentos que ele utilizou nessa pequena transmissão foram criados por ele mesmo. No ano de 1900, ele registrou a patente de número 3279, da qual ele era o criador do transmissor de palavras à distância, com ou sem fio, em terra, mar ou espaço. Em 1904, nos Estados Unidos, ele registrou esta patente que eu estou mostrando na tela agora, da qual o dava direito sobre o telefone sem fio. Space, com o pouco que você contou, por que o pessoal de fora não acha que esse cara foi o inventor de tudo, já que ele fez a primeira transmissão de ondas de rádio? Infelizmente, jovens, nosso país ele é puxa-saco de outros países e não dá o apoio que deveria aos nossos inventores. Isso vai de músicos a cientistas. Se eu te falar que entre os cientistas mais influentes do mundo, 4 são brasileiros, você iria saber? Roberto era padre e cientista, o que já não é muito bem visto pela igreja, uma vez que ciência e religião não se gostam. Ele teve seu equipamento queimado pela igreja 2 vezes, pois eles achavam que ele se comunicava com Satanás, ou essas coisas ruins que a igreja acredita. Determinada vez, ele pediu 2 navios ao governo, para mostrar que suas invenções iriam revolucionar a comunicação, e quem estava no governo o chamou de maluco espírita, tanto é que essa foi a 2ª vez que ele teve seu equipamento queimado, onde foi chamado de herege e esses xingamentos religiosos. Nem suas patentes foram renovadas, o governo as deixou caducar. Quero deixar um aviso antes que comecem as reclamações. Isso que eu acabei de dizer são fatos históricos. Em meus vídeos de história não existe nem lado certo nem lado errado. Eu vim explicar como aconteceu a história e não te induzir a nada. Cada um tem seu caminho e suas crenças. Então, sem reclamações dizendo que eu estou difamando alguma religião, pois o que falo são fatos. Agora vamos voltar ao vídeo? Beleza. Já o italiano Marconi fez praticamente a mesma coisa que o Roberto, porém alguns anos depois. Este também inicialmente não teve o apoio de seu país. Quando ele tinha 22 anos, ele apresentou uma patente ao governo italiano, e eles fizeram pouco caso, falaram, velho, sai adiante, isso aí não vai dar certo não. Daí sua mãe viu que ele tinha potencial e o mandou para a Inglaterra para tentar por lá, e o governo inglês o abraçou. Lá ele fez suas primeiras transmissões usando as ondas de rádio. Depois que ele fez seu nome na Inglaterra, o governo italiano o convidou para fazer uma transmissão em La Spezia, do arsenal ao navio de guerra San Marino, onde totalizavam 19 quilômetros de distância. Após isso, ele conseguiu estabelecer uma comunicação sem fio entre a Inglaterra e a França. 4 anos depois, em 1901, ele foi mais ousado, mandou sinais de ondas de rádio da Grã-Bretanha para o Canadá, provando que as ondas sem fio não são afetadas pela curvatura da Terra, como se pensava naquela época. Mas para os americanos, quem inventou a rádio e a radiofusão, que é a rádio como conhecemos hoje, foram os engenheiros da empresa Westinghouse.
quando em 1920 eles ampliaram os recursos do bocal do telefone, transformando-o em um bom microfone. Na Primeira Guerra Mundial, esta empresa fabricava aparelhos de rádio para as tropas americanas, e quando a guerra chegou ao fim, eles ficaram com um estoque gigantesco de aparelhos. E para eles não ficarem no prejuízo, eles instalaram uma antena no pátio da empresa e começaram a transmitir música a um alcance mais ou menos de um bairro. E foi assim que eles venderam seus aparelhos e fizeram a radiodifusão, assim dizem os americanos. Agora, irei explicar algo que muitos se perguntam às vezes: qual é a diferença entre as rádios AM e as FMs? Olha, eu vou tentar ser o mais claro e direto possível, pois isso aqui é algo muito complicado de se falar, ok? Então vamos! A AM tem um significado traduzido de amplitude modulada. No caso das AMs, sua frequência é baixa e sempre tem alguma interferência no sinal, porém ela tem uma vantagem que a FM não tem. Mesmo com um equipamento de baixa potência, a AM vai bem mais longe que a FM. A FM tem um significado de frequência modulada, ou seja, eles têm sua frequência mais limpa do que a das AMs. A FM não vai tão longe quanto a AM, porém é muito raro sua frequência ter alguma interferência de sinal, assim como a AM tem. Basicamente, os dois explicando é isso. Eu não vou explicar mais a fundo cientificamente, porque senão vai complicar sua mente demais, cara. Ambos os sinais são captados pelo aparelho receptor de rádio, quando este é ajustado a uma frequência particular, que é passado por uma série de circuitos a fim de decodificar e reproduzir o som das ondas sonoras. A partir de agora, eu vou fazer um cronograma listando os acontecimentos mais importantes, desde o nascimento até os dias atuais do rádio, ok? Então vamos lá. Numa garagem em Pittsburgh, nos Estados Unidos, acredito eu que é esse o nome, surge a primeira estação que se tem história, a KDKA. No mesmo ano, na França, surgem os primeiros rádios a pilha e fones de ouvidos. Em 1921, surge o emissor da Torre Eiffel, em Paris, e rola a primeira transmissão ao vivo de um evento esportivo, uma luta de boxe acompanhada por 330 mil ouvintes. Quem dera se eu tivesse isso agora de inscritos. Em 1922, já foi a vez do Brasil. Nesse ano, acontece a primeira transmissão radiofônica aqui, e foi feita numa exposição na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, e o transmissor foi instalado no alto do Corcovado. E para começar com chave de ouro, nada melhor do que um discurso político, um discurso do presidente Epitácio Pessoa, em comemoração ao centenário da independência. Em 1923, a KDKA transmite da América o primeiro programa em ondas curtas a atravessar o oceano, chegando a Londres. E nesse mesmo ano, Edgar Roquette Pinto funda a primeira estação de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E essa rádio era mantida através de um clube de ouvintes que contribuíam com as despesas da rádio. Edgar ficou conhecido como pai do rádio brasileiro. Em 1924, é criada a Rádio Clube Paranaense, a terceira do país e a primeira do Paraná. Em 1932, surge o primeiro jingle do rádio, esse aqui. Ai, o padeiro desta rua, tenho sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Criado por Ademar Cazé, o avô da apresentadora Regina Casé. Em 1933, a frequência FM é patenteada pelo americano Edwin Armstrong. Eu acho que é isso. Nossa, eu sou horripilante em inglês. Em 1935, a sociedade alemã AEG faz uma demonstração do magnetofone, um aparelho que registra o som em fita magnética, e surge no Brasil a Hora do Brasil, implantado pelo presidente Getúlio Vargas, um programa obrigatório a todas as emissoras, onde elas mostravam em tempo real e ainda mostram o que se passava em nosso governo. 3 anos mais tarde, esse programa passa a se chamar Voz do Brasil. Em 1936, nasce a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que liderou a audiência durante 2 décadas. Em 1938, a rádio estadunidense CBS estava exibindo sua radionovela, até então algo normal, até que o locutor Orson Welles começou a falar que a Terra estava sendo invadida por ET de Marte. Véi, o caos se instalou, as pessoas foram pra rua, começaram a saquear a loja por desespero, um medo total, uma bagunça que só. Aí o programa teve que ser interrompido para avisar que era tudo zoeira. E você aí se achando que era BR e ruê, zoeira.
Em 1941, no Rio, surgia Em Busca da Felicidade, a primeira radionovela brasileira, e teve a duração de 3 anos e foi exibida pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Aparecia também no Rio o programa Cassino do Chacrinha. Em São Paulo, estreava o Grande Jornal Falado e o Repórter Esso, pela Rádio Record. Em 1942, a General Electric começa a produzir nos Estados Unidos os primeiros aparelhos FMs. Em 1946, surgem os gravadores de fita magnética, quebrando assim aquela linha de só programas ao vivo. Em 1949, olha os radialistas trolando aí de novo, só que dessa vez são os BR. No dia 1º de abril, o locutor Geraldo José de Almeida, da Rádio Record, narra um jogo do São Paulo, este que estava dando um rolê lá pela Europa. O cara narrou amistoso e o São Paulo tomou 7 gols. Os torcedores ficaram indignados, tristes, uma coisa normal quando seu time perde. No outro dia, a rádio anuncia que o jogo nunca existiu e que era tudo uma zoeira. Em 1953, Emilinha Borba é considerada a rainha do rádio pela Rádio Nacional. Em 1958, iniciam as transmissões via satélite, através do Score One, o primeiro satélite artificial de telecomunicações. 7 anos depois, vem o Intelsat, que liberava as transmissões comerciais. Em 1962, é criada a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a ABERT. Em 1965, o Brasil começa a fazer parte do sistema Intelsat. Em 1967, no dia 25 de fevereiro, é criado o Ministério das Comunicações. Em 1987, eis que surge o sistema DAB, Digital Audio Broadcasting, para transmissão de áudio e dados para receptores domésticos, portáteis e móveis. A qualidade de áudio do DAB era de quase um CD da época. A década de 90 foi marcada pela popularização da internet, e com isso as emissões radiofônicas aqui se multiplicaram na rede mundial de PCs. Se caso você quiser saber como surgiu a internet, é só clicar no quadrado e deixar o vídeo carregando em outra aba, ok? Em 2002, o Congresso aprova uma emenda que permite que as empresas de comunicação possam receber patrocínio estrangeiro. A partir de agora, eu vou listar algumas curiosidades. Ah, Space, por que você não pegou de 2002 para frente? Pô, o vídeo ia ficar muito longo e menos intuitivo, porque os acontecimentos de 2002 para frente não tem tanta importância quanto de 2002 para trás. Então, agora eu vou falar algumas curiosidades para poder fechar o vídeo, ok? A Voz do Brasil está no ar há exato 81 anos, sendo considerado pelo livro do Guinness o programa mais antigo do rádio brasileiro. Existem no mundo cerca de 1.400.000 emissoras e o Brasil tem cerca de 9.180 emissoras. O Brasil é o maior consumidor de aparelhos de rádio do mundo. E para finalizar, esses dados aqui são de 2012. No Reino Unido, onde moram aproximadamente 62 milhões de pessoas, por lá existem 140 milhões de aparelhos de rádio. Aí, o conteúdo deste vídeo chegou ao fim. Desde já eu quero agradecer a todos que estão me apoiando. Não se esqueçam do desafio inicial. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Se você é inscrito, muito obrigado. Compartilhe um vídeo se vocês acharem digno. Comente aí o que você achou dele, próximos temas, alguns quadros que seriam legais aqui no canal. Não se esqueçam de conferir a descrição, que lá estará minhas redes sociais. E ela vai estar meio grande devido às fontes que eu vou colocar a partir desse vídeo. Obrigado, Six. Obrigado a todos. Fiquem na paz e até a próxima.